Rádio França Internacional, são 17 horas em Paris, 18 horas em Maputo. Eva Massi. Começa agora o segundo jornal do dia na RFI, emissões em língua portuguesa. Morreu hoje o jornalista angolano Siona Casimiro, fundador do Sindicato dos Jornalistas do seu país. Lula da Silva encontrou-se hoje com Joe Biden para discutir nomeadamente os ataques antidemocráticos que sofreram estes dois países, Brasil e Estados Unidos. E na Guiné-Bissau, o edifício do Instituto das Atividades de Pesca, construído com fundos europeus, foi hoje inaugurado. O jornal começa agora sob controle técnico de David Brockway. Em Angola, o jornalista Siona Casimiro, o primeiro titular da carteira profissional dos jornalistas do seu país, faleceu ontem, em França, aos 78 anos, vítima de doença. Fundador do Sindicato dos Jornalistas, Siona Casimiro passou por diversos órgãos, nomeadamente a PANA, a Associated Press ou ainda a agência noticiosa angolana ANGOP e a Rádio Eclésia. Para Luísa Rogério, presidente da Comissão da Carteira e Ética dos Jornalistas de Angola, a partida de Siona Casimiro é uma grande perda para a profissão. Foi dos profissionais que mais dignificou a classe jornalística. Era alguém que sempre falava da linha profissional, do jornalismo ético, deontológico, responsável e cidadão. Portanto, Siona Casimiro deixa um legado imensurável para a classe. Do ponto de vista humano, tinha a generosidade e a solidariedade como dos traços mais marcantes. Portanto, era alguém que era profundamente reverenciado porque fazia valer os seus pontos de vista, defendia a classe como poucos, aliás, é fundador do Sindicato dos Jornalistas. Portanto, é um momento muito triste para o jornalismo angolano, porque ele é o número um, é o nosso decano. É alguém que, ao longo da sua trajetória, pelo menos quando eu comecei, eu conheci-o enquanto editor de informação da Angola, conseguia partilhar com os mais novos, conseguia agregar diferentes gerações de jornalistas angolanos, sempre com uma palavra amiga, sempre com uma palavra de incentivo, e foi das pessoas que exercitou como ninguém o sentido da expressão corporativista. Essa é uma das marcas mais fortes da figura do Siona Casimiro, razão pela qual nós, jornalistas angolanos, estamos muito tristes, muito consternados com a partida dele. Gosto de considerar um dos monstros sagrados do jornalismo angolano. Também era um dos grandes defensores da liberdade de imprensa. Aliás, foi uma das primeiras pessoas a introduzir o termo em Angola e a chegar a aprender da liberdade de imprensa. Ouvimos Luísa Rogério, entrevistada por Liliana Henriques. Em Bissau, o presidente guineense inaugurou hoje um moderno edifício onde se encontrará o Instituto da Fiscalização das Atividades de Pesca. O edifício foi construído com fundos da União Europeia. Mais pormenores como o Sabalé. O novo edifício vai albergar o Instituto Nacional das Atividades de Pesca. Foi construído por inteiro com fundos da União Europeia, 531 milhões de francos CFA, cerca de 810 mil euros. Todo o controle das águas da Guiné-Bissau passa a ser feito no novo edifício, situado no Alto Bandim, subúrbio de Bissau. O presidente Umar Sissoko Embalo foi quem inaugurou o edifício. O presidente agradeceu a cooperação com a União Europeia, que considera parceiro especial da Guiné-Bissau. O presidente exortou também sobre a necessidade do edifício ser cuidado para garantir a operacionalidade das atividades de fiscalização das águas do país. O ministro das Pescas, Orlando Viegas, disse que, mais do que o próprio edifício, é preciso disponibilizar meios e recursos financeiros para a fiscalização das águas. O ministro falava na necessidade da aquisição de patrulheiros e vedetas rápidas. Além da fiscalização, constitui outra grande meta da Guiné-Bissau iniciar o processo de exportação do pescado para o mercado europeu. O ministro Orlando Viegas garantiu que o processo está bem encaminhado através da criação da certificação Made in Guiné-Bissau. Estamos a falar de certificação concretamente das normas que respeitam os critérios da União Europeia. Isso que é o nosso maior problema, ter a possibilidade de fazer exportação através do mercado europeu. E eu acho que brevemente vamos começar a fazer a exportação do congelado, porque isso tudo é um processo. Orlando Viegas, ministro das Pescas da Guiné-Bissau. Moussa Baldé-Bissau, RFI. Bissau 94 FM. Passamos agora para a atualidade internacional. O presidente brasileiro Lula da Silva iniciou hoje uma visita oficial aos Estados Unidos. Os dois países, vítimas de ataques antidemocráticos, querem reforçar os laços nas questões de direitos humanos e de boa governação. As explicações com Neide Ribeiro.
Lula da Silva quer construir com Joe Biden uma relação à imagem daquela que mantinha com George W. Bush e Barack Obama. Em Washington, os dois líderes políticos vão abordar as questões de direitos humanos, boa governação e ações concretas para conter as alterações climáticas. Se os dois países têm como denominador comum os recentes ataques contra as instituições democráticas, o Brasil e os Estados Unidos têm posições diferentes, nomeadamente sobre as relações que mantêm com a China e a guerra na Ucrânia. Os Estados Unidos são o grande piloto da resposta ocidental à Rússia, enquanto o Brasil defende um diálogo aberto com Kiev, recusando-se a enviar armas para a Ucrânia. Já os Estados Unidos estão preocupados com a crescente influência da China, que é atualmente o principal parceiro de Brasília. Há ainda a questão de Jair Bolsonaro, suspeito de envolvimento nos ataques às instituições democráticas, estar atualmente na Flórida e de ter solicitado um visto para ficar mais tempo no país. Após 2 anos de relações suspensas entre o ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro e a Casa Branca, esta viagem é uma oportunidade para o Brasil se recolocar no cenário internacional. Os líderes da União Europeia aprovaram ontem medidas mais severas contra os imigrantes sem documentos, principalmente vindos de África e do Meio Oriente. Os dirigentes europeus concordaram em facilitar a deportação dos requerentes de asilo que virem os seus pedidos rejeitados e pediram também o reforço das fronteiras externas da União Europeia, com mais infraestruturas de proteção e meios de vigilância, incluindo vigilância aérea. Em França, Lucas, um jovem de 13 anos, suicidou-se no início de janeiro depois de ter sofrido assédio escolar por parte dos seus colegas por ter assumido a sua homossexualidade. O jovem frequentava a escola básica Louis Armand, na cidade de Golbey, na região de Vosges, no leste da França. Este caso está a chocar o país e reabriu o debate do assédio escolar e o que fazer nestas situações. Rosa Antunes, membro da Federação das Associações de Pais em França, diz que mesmo com o programa de intervenção, o assédio continua a ser um problema. O problema é que às vezes as escolas não vê o problema, ou vê, mas pode ver muito tarde. E também a violência tem uma parte que faz também nas redes sociais, Snapchat, Instagram, Facebook. Tem muita coisa assim, então o aluno pode ter a violência verbal e também física, mas não há lei que proteja as crianças assim do assédio à escola. Eles meteram um dispositivo, o problema é que o Estado deu coisas em marcha, mas não funciona, não é que chega, e eles meteram coisa que chama-se FAR, que é uma coisa da prevenção, mesmo para evitar essas situações, que normalmente é obrigatório nas escolas do primeiro e secundário de 2022, mas ainda tem muitas escolas que não há. Deve ter alunos referentes, professor referente, coisas para fazer, não é vídeos para falar do assédio, de estar tolerante um com os outros, o respeito, mas não é que chega. Ouvimos Rosa Antunes, membro da Federação de Associações de Pais em França, entrevistada por Catarina Falcão. Uma breve página de desporto antes de fechar este jornal. A fase regular da NBA, o campeonato norte-americano de basquetebol, está cada vez mais próxima do fim. Esta semana, um recorde com quase 40 anos foi batido. LeBron James, atleta dos Lakers, marcou quase 40 mil pontos na sua carreira. Rafael Mundford, basquetebolista brasileiro de 24 anos, admitiu que LeBron James é uma figura do basquetebol mundial. O LeBron ter quebrado o recorde de pontos é algo extraordinário. O recorde estava há quase 40 anos na NBA. E ele, além de ser o grande feito que ele alcançou dentro da quadra, ele também é um grande exemplo de atleta fora delas. Ele mostrou como é possível cuidar do corpo e dar atenção a todas as partes do atleta para jogar em alto nível por muito tempo e conseguir bater esse recorde. Ele sempre vai ser parte da história do basquete. Com esse marco, eleva mais ainda o nível dele e ele mudou o trajeto do basquete por todas as influências que ele causa em todos os atletas, né? Todas as pessoas que jogam e assistem o basquete. Viver nos Estados Unidos, como foi? Como era o cotidiano de um basquetebolista? Os 4 anos que eu fiz faculdade nos Estados Unidos e morei lá foram muito bons para mim, que eu aprendi a me virar sozinho, eu tive contato com outras culturas, me ajudou a me desenvolver muito como pessoa e atleta. Eu tinha um cotidiano bem corrido, com treino individual de manhã, cedinho, antes das aulas, e treino à tarde e academia, geralmente pós-aula, se não tivesse uma aula às 6, 7, que aí tinha que ir para o treino e depois ir para a aula.
Mas aí de final de semana tinha bastante tempo livre, a gente conseguia aproveitar um pouco da cidade também, treinar. Então era uma vida bem corrida, mas deu para aproveitar bastante, foi muito enriquecedor para mim. Ouvimos Rafael Mundo Forte, basquetebolista brasileiro, entrevistado por Marco Martins. É o fim deste jornal.